Professor, dá para treinar acima do máximo? Sou o professor Fábio Cecílio, viajando pela fisiologia, e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Como você sabe, esse canal aqui tem mais de 400 vídeos falando de fisiologia do exercício, treinamento, avaliação física, exercício para grupos especiais, que é a minha paixão, e eu transmito o meu conhecimento para você através desse canal do YouTube. Então, a galera deixa muitas e muitas perguntas aqui para mim, e eu vou pescando as perguntas e vou transformando em novos vídeos. Então, a pergunta desse vídeo é a seguinte: professor, dá para treinar numa intensidade acima do máximo, ou seja, acima do 100%? Então, tem situações que sim, tem situações que não. Vamos tentar elucidar isso para vocês nesse vídeo aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente fala em máximo, o máximo é o 100%. E o máximo ele faz parte dos domínios de intensidade. O que são domínios de intensidade? São faixas específicas de intensidade. Então nós temos a intensidade leve, que é acima do repouso, a intensidade moderada, que é acima do leve, a intensidade vigorosa, que é acima do moderado, e aí temos a intensidade máxima, que sempre vai ser 100%. E quando nós falamos que podemos ou não fazer um treino acima do máximo, você está falando que é a intensidade supramáxima, ou seja, acima do 100%. Então, como o máximo é 100%, geralmente quando a gente fala em intensidade de treino, nós estamos associando esse número, esse máximo de 100% a um indicador de intensidade. Então, pode ser VO2 máximo, pode ser frequência cardíaca máxima, pode ser força máxima e também pode ser, por exemplo, a velocidade máxima de corrida. Então a pergunta seria: será que você consegue executar um treino aeróbico numa intensidade acima de 100% do seu VO2, ou acima de 100% da tua frequência cardíaca máxima, ou acima da tua força máxima, ou acima da tua capacidade máxima de velocidade? Então existem situações que sim, e existem situações que não, e isso confunde muito a galera. Então vamos entender melhor isso daqui. Para a gente entender, eu quero usar um exemplo bastante aplicado aqui para você. Vamos lá. Quando a gente fala em treinos cardiorrespiratórios, como por exemplo treinos de corrida, treinos no ciclismo, treinos, por exemplo, na natação, então modalidades aeróbicas tradicionais, né? Nós temos aqui o famoso consumo máximo de oxigênio. O consumo máximo de oxigênio, ele é um indicador cardiorrespiratório, a capacidade está associado à capacidade cardiorrespiratória. Então ele é um indicador que nós podemos usar para prescrever a intensidade do treino cardiorrespiratório. Por isso que às vezes a gente prescreve assim: olha, você vai fazer um treino a 60% do VO2 máximo, você vai fazer um treino a 80% do VO2 máximo, beleza? E como o consumo máximo de oxigênio é indicador da sua aptidão cardiorrespiratória, lembra que o teu pulmão ele tem uma capacidade máxima, né, numa inspiração forçada máxima, tem uma capacidade máxima de ar e de oxigênio que entra a cada inspiração. Então eu não tenho como aumentar anatomicamente o tamanho do meu pulmão. Assim como o teu ventrículo esquerdo, ele tem um tamanho anatômico, que cabe sangue ali dentro, e cada vez que ele contrai, ejeta uma quantidade de sangue. Então existe limite anatômico para caber mais sangue, por exemplo, dentro desse ventrículo esquerdo. E mesmo que ele se adapte expandindo, né, deixando mais elástico lá o tecido ventricular, mesmo assim tem uma capacidade máxima de sangue que vai entrar ali dentro. E portanto, como você tem uma frequência cardíaca máxima, mesmo que você esteja no esforço máximo, o seu coração vai trabalhar numa frequência máxima para acelerar o máximo possível a circulação de sangue, para levar esse oxigênio lá para o músculo para ser consumido nas mitocôndrias. Então, quando a gente fala no indicador VO2 máximo, não tem, fisiologicamente, não existe como você fazer treino acima de 100% do seu VO2. Por quê? Porque justamente a anatomia do pulmão, a anatomia do coração, a capacidade cardiocirculatória impede você ir acima desse 100% do seu máximo. Então quando as pessoas falam assim: ah, eu estou fazendo um treino a 120% do VO2 máximo, isso não é verdade, porque é impossível isso acontecer. Agora, o que é possível acontecer? Se liga nisso e presta atenção. Sabe essa sigla aqui, ó,
presta atenção e cuidado para não confundir, ó, a sigla IVO2 máxima. IVO2 máximo é um parâmetro mecânico de prescrição de intensidade de treino. O que é o parâmetro mecânico? É quando você pluga o VO2 máximo, que é a aptidão cardiorrespiratória, numa segunda variável de intensidade. E esta segunda variável de intensidade é chamada de intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a intensidade, essa intensidade pode ser dada pela potência, esta intensidade pode ser dada pelo ritmo, pode ser dada pelo tempo, chamado de tempo limite, que é o tempo que eu consigo sustentar a intensidade de 100% do VO2, e também pode estar associado à velocidade. Então, quando você fala em IVO2 máximo, o que você está dizendo é o seguinte: eu vou associar ao VO2 máximo uma segunda variável, que pode ser a potência, que pode ser o ritmo, que pode ser o tempo que eu sustento a intensidade de 100% do VO2, ou a própria velocidade de deslocamento. Então você teria um parâmetro mecânico para a prescrição do treinamento. E nesse sentido, da mesma forma que você pode prescrever treinos, por exemplo, por percentuais do VO2 máximo ou percentuais da frequência cardíaca máxima, você também pode prescrever treinos por percentuais da IVO2 máxima. E aí, olha que interessante. Imagina o seguinte, imagina que teu cliente vai fazer um teste de VO2 máximo na esteira, beleza? Aquele teste que ele caminha, que ele trota, que ele corre, aí que ele começa a correr a passada mais larga, aí começa a bufar, começa a hiperventilar, começa muita sudorese, e aí ele vai correndo até atingir o VO2 máximo, 100%, beleza? Olha que interessante. Quando ele, num teste, por exemplo, de esteira, atinge 100% do VO2, que é o teto, que é o limite, que é o máximo, a pergunta é: qual é a velocidade de corrida dele neste momento? Aí você fala assim: nossa, então a velocidade de corrida dele no momento que ele chega ao VO2 máximo é, por exemplo, 14 km por hora. Legal. Então 14 km por hora passa a ser 100% da IVO2 máxima, pensando no aspecto velocidade de corrida, beleza? Então eu posso prescrever treinos, por exemplo, por percentuais da IVO2 máxima associada à corrida. Agora vem a sacada. Quando você fala que você vai prescrever treino acima do 100%, você não está falando de 100% do VO2 máximo, você está falando de 100% da IVO2 máxima. Então, se eu usar o parâmetro IVO2 máxima, eu consigo trabalhar em intensidades acima de 100%. Então, olha que interessante aqui agora, onde eu tenho essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ela mostra o seguinte: aqui eu tenho diferentes percentuais da IVO2 máxima. Então, aqui eu tenho o meu 100%. Aí eu tenho 90%, 120%, 160%. E aqui eu tenho a relação da IVO2 máxima com a máxima velocidade de sprint. Então é indicador de velocidade de corrida. Máxima velocidade de sprint. Num sprint, qual é o máximo de velocidade que você chega? Eu chego no máximo, sei lá, em 20 por hora. Legal. Então repare o seguinte. Nós conseguimos fazer, por exemplo, um treino de corrida numa intensidade de 120% da IVO2 máxima, justamente porque 120% da IVO2 máxima é aproximadamente 60% da máxima velocidade sprint. Ou seja, você tem o critério velocidade máxima e você tem o critério IVO2 máximo. 100% da IVO2 máxima não é 100% da máxima velocidade sprint. Então a máxima velocidade de sprint, o 100%, está bem acima do 100% da IVO2 máxima. Então quando você faz, por exemplo, um treino na corrida, né, um tiro numa intensidade, numa velocidade correspondente a 160% da sua IVO2 máxima, isso vai ser aproximadamente 85% da sua máxima velocidade de sprint. Então, quando você leva em consideração o critério IVO2 máxima, é possível você treinar, sim, fisiologicamente, mecanicamente, numa intensidade acima de 100%. Quando você fala, por exemplo, em acima de 100% da frequência máxima ou acima de 100% do VO2 máximo, é fisiologicamente impossível. Ai, professor, mas sabe o que aconteceu? Eu fiz
um teste submáximo de VO2 no meu aluno, eu achei lá a frequência cardíaca máxima dele, aí ele foi pro treino, a frequência cardíaca do treino foi acima da máxima dele no teste submáximo. Justamente. No teste submáximo, você estimou o máximo. Só que você estimou o máximo sem estar no máximo, por isso que ela sempre subestima. Agora, quando você coloca para fazer um teste de esforço de verdade, sabe o que acontece? A pessoa chega no máximo no teste de esforço, o máximo do ponto de vista cardiorrespiratório, do ponto de vista metabólico e do ponto de vista muscular. Aí o cara chega no máximo, então não tem como treinar acima do máximo da frequência cardíaca máxima do sujeito. Mas quando você joga isso para a relação de I VO2, sim, dá para fazer acima do máximo também, beleza? Então gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixe seus comentários aqui embaixo e me ajude a chegar a 200 mil inscritos até o final de 2022. Olha, gente, se chegar dia 30 de dezembro de 2022 não tiver 200 mil inscritos aqui, eu acho que eu nem vou fazer mais vídeo para esse canal, beleza? Então me ajude a chegar e vamos juntos sempre em frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.